Olá pessoal, meu nome é Juliano, sou diretor administrativo do CEP Preparatório para Concurso. Estamos dando início hoje à nossa parceria com a Gazeta e CEP Preparatório para a correção de questões focadas para o concurso do TRT-ES, a grande proposta para esse ano no nosso estado. Vamos começar agora mais uma aula da série de dicas imperdíveis para o concurso do TRT Espírito Santo. Bons estudos! Bom dia, meu nome é Solange. Nós vamos trabalhar hoje a língua portuguesa, focado nas questões do CESP para o TRT. Então, a primeira questão com a qual nós nos deparamos é essa, ela veio na quarta-feira, dia 10, no palco do Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco, na forma de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça, Tarso Genro. Antes, porém, realizou-se uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia, cujo resultado foi o reconhecimento por unanimidade da perseguição política sofrida por Chico Mendes no início dos anos 80 do século passado. Bom, o que acontece aí? O vocábulo cujo estabelece relação sintático-semântica entre os termos resultado e comissão de anistia. O que acontece aí? Vejam que traduzir o comando é tudo numa prova. Quando se fala relação sintático-semântica, o que a gente observa? Sintático é contexto, Coloca as palavras dentro de um contexto. E semântica vem a ser o quê? O sentido estabelecido por esta palavra. Então vejam, todos nós sabemos que o cujo, ele estabelece o quê? Uma posse entre um antecedente e um consequente. Então, sintaticamente, vocês observam que é posse em relação ao substantivo. Aos substantivos, Agora, ele fala o seguinte, entre os termos resultado e comissão de anistia. Observem que este comentário é totalmente errado. Aparentemente, a gente tem por hábito de fazer essa associação somente a palavra anterior com a posterior. Mas quando observamos, é o resultado da comissão? Não. É o resultado de quem? Da sessão de julgamento. Então, este é um perigo muito comum no CESP. Você tem essa coisa do contexto, a aparência, quando você contextualiza a palavra, ele resgata não uma parte, e sim um todo muito mais amplo do que a citação anterior. A segunda, vocês observem que diz o seguinte: na lista datada do meio do século XIX a.C., encontram-se produtos farmacêuticos como mel, resinas e alguns metais conhecidos como antibióticos para o tratamento de ferida. Bom, preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto ao substituir encontram-se por outra forma de voz passiva gramatical, tal como foi encontrado. Bom, vamos agora dar uma parada muito interessante. Observem que as passivas, analítica e sintética, elas são equivalentes, Praticamente toda a prova do CESP, ele faz esse foco. Vejam, quando nós pegamos aí o encontram-se produtos, o que nós observamos? Toda vez em que houver um verbo transitivo direto com a partícula C, a frase, ela vai ter o quê? Sujeito. Isto é denominado de quê? Voz passiva, chamada de passiva sintética. Toda passiva sintética, como ela tem sujeito, o verbo sempre concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, encontram-se produtos. Essa é a primeira
uma coisa importante para a gente mostrar. Tendo sujeito, o verbo com ele concordará. O nome desse ser, eu acho que é importante a gente ter essa possibilidade de ampliar aqui os tipos de questão. Sendo voz passiva sintética, o nome desse ser será o quê? Pronome apassivador, certo? Então, só teremos uma voz passiva sintética se houvermos o verbo cuja transitividade seja qual? Direto, acompanhado de quem? Do ser. E esta estrutura fará com que a frase tenha sujeito. Relembrando, o que é um verbo transitivo direto? É quando nós fizermos quais perguntas após ele? O que e quem, certo? Aqui o que acontece? Semanticamente, na questão anterior nós não falamos em questão, ele falou no tópico semântica, sintático semântico. Semanticamente, as passivas sintéticas podem ser trocadas pelas analíticas, sempre. Agora, o perigo qual é? A concordância e o tempo verbal. Ou seja, se eu quisesse transformar esta frase em passiva analítica, ele não teceu esse nome. Mas, quando você fala outra forma de passiva, qual é a outra forma? Passiva analítica. É aquela que terá tempo composto. Ficaria como? Produtos são encontrados. Este verbo está em qual tempo? Presente. Aí, presente. Presente do indicativo. Então, a passiva, qual é? São. Qual o verbo ser no presente? Terceira do plural. Não é isso? Porque o sujeito está no plural. Então, você pode trocar por foram encontrados produtos? Não. Tem que ser como? São encontrados produtos. Então, o que acontece nessa frase é que ele fez a passiva analítica usando qual forma? Foi encontrado. Então, primeiro erro. Foi encontrado é a passiva. Passiva também o quê? Chamada de passiva analítica. Mas não houve respeito a quê? A concordância, porque o sujeito aí, sendo a passiva sintética ou a passiva analítica, que é aquela que vai conter tempo composto, que é o verbo ser, mais o particípio, isso é a passiva analítica, você tem que respeitar o mesmo tempo e modo verbal. A proposta dele qual foi? Foi encontrado. Foi é um pretérito que? Perfeito. E ele usou no singular. O sujeito se encontra no plural. Então, está totalmente errada a questão de número 2. Batendo na tecla que é frequente o CESP pedir este tipo de questão. Ressaltando que, tendo voz passiva, quando que nós teremos uma passiva acompanhada do ser? Transitivo direto, né? Com a partícula ser. Transitivo direto é quando a gente faz quais perguntas depois do verbo? O que e quem. Haverá o sujeito, com ele concordará. Toda passiva sintética, fazemos uma passiva o quê? Analítica. O sujeito é o mesmo. Podemos transformar uma em outra sem alterar o sentido e sem alterar a correção gramatical. Ok? Então, que isso fique claro, porque quando chegarmos à questão de número,
7, faremos um resgate em cima deste assunto. Então, o gabarito será errado. Número 2. Questão de número 3. No ano passado, a produção industrial cresceu 6%, enquanto o emprego aumentou 2,2% e o total de horas pagas pela indústria aumentou 1,8%. O termo enquanto pode, sem prejuízo para a correção gramatical e para as informações originais do período, ser substituído por qualquer um dos seguintes. Ao passo que, na medida que, conquanto. Pergunta muito frequente nesta banca. Quando nós pegamos isso aí, faz-se uma abordagem também no aspecto semântico. O enquanto, ele é um conector, né, que liga orações. Quando nós pegamos enquanto o emprego aumentou, vocês observem que aí vai haver uma ideia que esse conector propõe. Então, primeiro caminho, todos nós sabemos que o CESP tem por hábito de pegar textos longos e fazer a abordagem gramatical deste tipo do texto. Bom, primeiro caminho que você tem. Eu posso trocar um conector pelo outro, mantendo a mesma ideia. Agora, o perigo. Para você ganhar um bom tempo, a gente aprende que normalmente o enquanto ele estabelece uma relação temporal. Ao batermos o olho, o que é ganhar tempo? Ao passo que, quando eu olho ao passo que, a gente sabe que o ao passo que, ele estabelece uma proporção, sem eu pensar em contextualização. Eu estou falando inicialmente em ganhar tempo em uma prova, né? Quando a gente olha o terceiro elemento, vou deixar o segundo por último, que é o na medida que. O terceiro elemento é o conquanto, uma carta marcada na prova do CESP, sempre. O conquanto é uma concessão. Então, em hipótese alguma, eu poderia marcar essa questão como certa. Por quê? Vejam, enquanto, normalmente é o quê? Tempo. Se nós pegarmos o ao passo que, é o que? Pode ser o que, normalmente? Uma proporção. Mas, antes de qualquer coisa, você pega o terceiro e observa que, em hipótese alguma, este conquanto poderia ser um conector o quê? Temporal. Então, eu já sei que esta terceira questão está totalmente o quê? Errada. Só que não existe prova desta banca sem trabalhar os conectivos. Então, vamos dar uma boa parada. Observem que a malícia dele inicial foi que, ao pegarmos o enquanto, a gente sente que o enquanto estabelece qual ideia? Tempo. O ao passo que, o padrão dele é uma proporção, certo? Agora, fala assim, nossa Solange, mas fica muito parecido. Até parece que eu posso aí jogar, observem, no ano passado a proporção industrial cresceu 6%, enquanto o emprego aumentou 2,2%. Olha, sintam, ao passo que o emprego aumentou. Observem que fica muito sutil, né? Fica meio confuso pra gente. Parece-nos que esse primeiro elemento caberia. Mas sabe qual é a maldade? O enquanto, ele é uma conjunção temporal. A gente usa muito o enquanto concomitantemente. O que é concomitante? Ao mesmo tempo. Então, no aspecto semântico,
nos aproxima muito da proporcionalidade. Então, a maldade é esta. Ele joga um primeiro elemento para fazer com que você perca o tempo na prova. Então, nós já fizemos o processo associativo. Não gaste tempo em determinadas situações. Pegue um desses elementos que você está vendo que o conquanto, em hipótese alguma, poderia ser o quê? A proposta temporal, ok? Agora, focando, já que a gente falou neste conquanto, vejam bem, eu não estou me esquecendo do na medida que. Eu estou querendo aproveitar este momento para trabalhar elementos que são frequentes nessa banca. Vou pegar uma frase da seguinte forma. Embora estivesse doente, vírgula, compareceu. Observem que, embora estivesse doente, que é uma conjunção mais frequente do nosso dia a dia, ela estabelece uma ideia de o quê? Concessão. Ela não é tempo. Mas, Solange, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque este conquanto é um conector, vamos chamá-lo de mais elitista, né? Os que a gente usa mais concessivos, quais são? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Então, observem que aqui, traduzindo, conquanto estivesse doente, compareceu. Para você entender o que é uma concessão. Concessão nada mais é do que uma o quê? Exceção de regra geral. Nas concessivas, vejam a semântica, batendo na tecla da semântica. Por que esse cara é uma concessão de regra geral? Porque normalmente quem está doente não comparece. Então, que a minha preocupação inicial é que vocês entendam no aspecto semântico o que é concessão. Concessão é exceção de regra geral, que por sua vez nós temos vários sinônimos. Se nós tivéssemos uma questão similar pedindo uma troca, esta frase, nós poderíamos substituir aproveitando, mantendo o sentido original por conquanto, ainda que. Poderíamos fazer essas substituições? Poderíamos, mesmo que, porque teria a ideia de concessão. Bom, agora, dentro deste item, só para deixar bem claro para vocês, então, que este gabarito, ele é o quê? Errado. Visto que não bateria a primeira com a última, já sinto que a última só pode ser concessão. Preocupação básica. O SESP tem por hábito botar em questões este na medida que. As pessoas fazem muita confusão. Conforme foi dito, os conectivos, eles estabelecem ideias contextuais. Vimos que neste item, o enquanto é tempo. O ao passo que pode ser uma proporção. O conquanto, concessão. Aí vocês param. E esse na medida que? Gente, não existe na língua portuguesa na medida que. Seria um caminho até mais rápido. Por quê? Desde quando se trabalha ortografia, a gente bate muito nessa tecla. Você tem na língua duas expressões. São a medida que ela estabelecerá sempre uma proporção. E nós teremos um segredo na medida em que sendo que esta expressão, esta locução conjuntiva, ela estabelecerá uma ideia de causa.
Então, olha que às vezes quando você está bem preparado, você poderia eliminar esta questão, não é? Por não existir na língua a expressão na medida que. Para deixarmos bem clara essa proposta, essa ideia de conector, você vê que aí ele jogou o quê? Na medida que. Muitas vezes eles pegam como? Pega num texto uma frase em que há a medida que e propõe a vocês o seguinte, hipoteticamente, na linha 1, podemos substituir a medida que por a medida em que, sem alterar o sentido e a correção gramatical. Obviamente, vocês não poderiam fazer isso, porque não há o cruzamento destas duas expressões. Ou é à medida que, ou é na medida em que. Observe. À medida que falava, chorava. Sintam que aqui nós temos uma ideia de proporcionalidade. À medida que falava, vejam que eu troco por a proporção que falava, que mantém-se a mesma ideia. Agora, observem que você pega uma situação. O fornecimento de combustível foi interrompido na medida em que os pagamentos não vinham sendo efetuados. Observem que neste contexto, o leitor, lendo isso aqui rápido, ele fala assim, nossa, mas está muito próximo de uma proporcionalidade. Em hipótese alguma. O fornecimento de combustível, ele foi interrompido. Qual é a causa? Qual é o motivo? Porque os pagamentos não vinham sendo efetuados. Então, o perigo está aí. O na medida em que, deixar claro para vocês, jamais, jamais pode ser uma proporção. Que fique bem claro isso aí. Os estilos reforçando, SESP, ou pede a ideia do conector, igual vocês viram nessa questão de número 3, ou ele pede uma reescritura, igual nós fizemos a proposta, à medida em que não é possível, não há o cruzamento. Muitas vezes há uma frequência de, vamos adaptar esta questão em outro estilo. Ele hipoteticamente proporia esta frase e pediria, na linha 2, o conector em destaque estabelece ideia de proporcionalidade. Obviamente que estaria errado, certo? A próxima questão é a questão de número 4. Ele nos coloca o seguinte. Para clientes de plano de saúde e para empregados de empresas, o gerente de diversidade que, em um setor de recursos humanos, é quem tem uma visão mais panorâmica do quadro de empregados, diagnosticando profissionais que faltam às empresas. Bom, aí não precisamos ler mais o resto, visto que ele focou neste trecho. No trecho, diagnosticando profissionais que faltam às empresas, o verbo sublinhado rege
dois complementos. Um direto, representado pelo termo profissionais, e outro indireto por as empresas. Vejamos. É muito frequente este tipo de abordagem focando no resgate de elemento anterior. Sabe-se que quando que resgata um elemento já dito, ele é chamado pronome relativo, certo? E vocês sabem que o pronome relativo, ele desempenha o papel de fazer o quê? Ligar, substituir o antecedente. Como ele substitui o antecedente, na frase que ele se encontra, ele vai desempenhar um papel, certo? E este papel pode ser ou um sujeito, ou um objeto direto, ou um objeto indireto, enfim, desde que você proceda à reescritura da frase. Quando nós jogamos o seguinte: profissionais que faltam às empresas. O apressado, a gente faz o seguinte, observe. Este que é igual a quem? Profissionais. Então, ele é o famoso pronome relativo. Eu gosto sempre de propor aos alunos que, ao identificar um pronome relativo, eu o coloque na frase em que ele se encontra e faça uma arrumação. O que vem a ser essa arrumação? Botar sequencial. Sujeito, verbo e complemento. Porque sabemos que o sujeito é o ser ou a coisa que faz ou recebe ação verbal. Quando colocamos essa palavra aqui, profissionais faltam à empresa. Coincidentemente, esta frase já está como? Na ordem. O que ele só substitui profissionais. E na frase que ele se encontra, ele vai desempenhar um papel sintático, conforme foi dito. Profissionais faltam a quem? Às empresas. Então, se a gente notar, este elemento aqui, ele é o quê? O sujeito desta frase aqui. E, consequentemente, o que? Pergunta muito frequente no CESP que a gente pode adaptar também aqui. O papel sintático desempenhado por este pronome relativo. Então, vejam que quando eu arrumo a frase, eu sinto que esse que substitui profissionais. Ao arrumar a frase, o que é profissionais? Sujeito. Então, consequentemente, este que desempenha sintaticamente qual papel? Sujeito. Para quem não se lembra de um detalhe, um mesmo termo, num contexto, ele não cumula função. Ou seja, o profissionais aqui nesta frase, você tem antes diagnosticando, ok? Contextualmente, se a gente buscar, diagnosticando profissionais. Vejam que profissionais aqui, quem faz diagnóstico de. Ele é um verbo transitivo o quê? Direto. Então, essa palavra neste contexto, ela é o quê? Um objeto direto. Este que é igual a quem? Profissionais. Então, o que eu estou querendo que vocês sintam é que o profissionais, aqui ele é objeto direto. E este que ele é igual a quem? Profissionais. Ele faz um resgate. Então, o sujeito do verbo faltar não é quem? Profissionais. O sujeito de faltar, quem é? O quê? Para bater numa tecla que o mesmo termo ele não cumula função.
Estão te provando que profissionais é objeto aqui, e nesta frase aqui, quem é o sujeito é o quê? E não profissionais. Bom, o gabarito da número 4 é óbvio que está o quê? Errado. Mas eu gosto de fazer sempre uma analogia. Nós nunca resolvemos questão na matemática, se voltarmos no tempo. Uma equação, como é que ela deve ser para a gente resolver uma equação? Juntarmos os elementos. X com X, Y com Y, Z com Z, não é assim? Português é a mesma coisa. Você arrumar os elementos antes de fazer processar qualquer opinião, né, em relação à concordância, à crase, não é? Então é isso, com a maldade que ele quis fazer com vocês. Observem que ele te diz o seguinte, ele te induziu a um erro, dizendo que o verbo faltar pede dois complementos, um direto e um indireto. Olha a sutileza. O que é que ele propõe? Falta alguém a algum lugar. Poderia levar vocês a dúvidas. Mas observe, quem é que faz o quê? Eu vou em busca igualzinho à matemática. Falta o quê? A quem? Ou o que é que falta? O que é que falta? O que está faltando neste contexto é quem? Um objeto direto ou um elemento para praticar a ação do verbo. Neste caso, é um elemento para praticar a ação verbal. Então, se nós fôssemos classificar este verbo, já que ele nos fez a proposta aí de direto e indireto, ele é único e exclusivamente transitivo, o quê? Indireto. Profissionais, ó, arrumando, organizando igual na matemática. Profissionais faltam a quem? As empresas. Então, aqui eu só tenho o quê? Um objeto indireto. Então, portanto, o gabarito da questão 4, errado. Número 5. Dada a inexistência de encanamento para fazer a drenagem, tornava-se impossível a distribuição de água nas casas. O segmento, dada a inexistência de encanamento, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: devido inexistência de encanamento. O que a gente observa aí? Que está totalmente o quê? Errado. Por quê? Devido a alguma coisa. Inexistência é uma palavra feminina. E uma palavra feminina, ela no caso, a inexistência, ela pede o que antes dela? Um artigo. Então vamos lá. Vocês sempre vão proceder da seguinte forma. Isso aqui é um perigo. Às vezes a gente aprende a crase, ou seja, o acento grave, de forma muito mecânica, decorando regras e macetes. E isso não emplaca nesta banca, em hipótese alguma. Ele sempre vai te propor que o acento grave é fruto de tal palavra pedir a preposição a e tal palavra pedir o artigo a. Então, você vai sempre fazer o seguinte na sua vida. Devido a alguma coisa. Isso aqui é uma locução chamada de locução prepositiva. Devido a alguma coisa. Então, este elemento aqui, ele pede o auxílio de quem? Devido a inexistência ou inexistência de propostas. Então, vejamos. A crase, ela é uma fusão da preposição a mais o artigo a. Eu somando esses dois elementos, nós vamos ter o acento grave. Então, fazemos isso aqui naturalmente. Observe.
Devido a. Paramos, vimos que aqui há a preposição. Vocês vão fazer o seguinte. Viu que tem a preposição? Para, respira, pega a primeira palavra imediatamente após o a e criem uma frase com ela. Inventem. Ela sendo a primeira palavra. Inexistência de proposta fez com que tudo acabasse ou a inexistência de propostas? A inexistência de propostas. Ao montar a frase, este substantivo pediu o quê? O artigo. Então, meu amigo, eu satisfiz as duas condições. Preposição a mais artigo a. Aqui devemos ter o acento quê? Grave. Isto é inquestionável. Eu gosto, nesta situação, é muito interessante que nós façamos aqui uma situação que é bem essa analogia. Fez restrições. Para a gente não se perder, então, sabemos que a questão de número 5, ela está o quê? Errado. Eu poderia trocar dada a por devido a, com acento grave, inexistência. Então, está errado. Fazendo esta analogia. Fez restrições durante a conversa. A postura da funcionária. Sintam que o que é crase? É fusão. Muito frequente o CESP dizer o seguinte, fazendo uma proposta de comparação na questão da crase, por ser uma questão muito frequente. Fez restrições durante a conversa à postura da funcionária. Muitos deixariam passar despercebido uma coisa. Quem faz restrições a alguém. A maldade aqui foi que, o que ele nos propôs? Ele botou entre o nome que pede uma preposição e o seu complemento, um termo para te confundir, que é um adjunto adverbial o quê? De tempo, durante a conversa. Então, ele fez restrições a quê? A alguma coisa. Então, quem faz restrições a. A postura da funcionária foi questionável ou postura da funcionária foi questionável? A postura. Postura é um substantivo. Montei a frase, eu observei que pediu-se o quê? O artigo. Então, aqui, obrigatoriamente, devemos ter o acento o quê? Grave. Observe que não há questão de decorar. É muito frequente isso aqui. E te induzir a esse descobrimento. Na linha 1, o acento grave antes do substantivo postura é fruto é consequência de o substantivo restrições requerer pedir a preposição a e o substantivo postura pedir o artigo feminino a. Questão muito comum. Bom, na próxima questão, poderíamos aproveitar aqui esta oportunidade. Observe, se pegássemos esta frase, fez restrições. Já tirar este elemento aqui, que seria indiferente, a sua postura, fazendo uma adaptação. Quem faz restrições a. Observem que a palavra imediatamente após o a, que é sua, é o chamado pronome possessivo feminino. Olha como essa estratégia de montar a frase é interessante.
Peguem a primeira palavra imediatamente após o a. Comece uma frase com ela. Sua postura foi interessante ou a sua postura foi interessante. Então, vejam que o artigo aqui, ele é o quê? Opcional. Então, o acento grave aqui, ele é o quê? Facultativo. Muito frequente no CESP fazer o seguinte pedido. Na linha 1, podemos eliminar o acento grave ou podemos acrescentar o acento grave, né? Sem alterar o sentido e a correção gramatical. Então, o pronome sua, né? Os pronomes possessivos femininos, singular, você pode ou não usar o artigo antes dele. Como eu posso ou não usar o artigo, e aqui houve o pedido da preposição, o acento grave seria o quê? Facultativo. Bom, na questão aí de número 6, temos: escrevi, pois, toda a minha vida, poemas, narrativas, contos, tratados, ensaios. Com o deslocamento da conjunção pois para o início da oração, escrevi, pois, toda a minha vida, poemas, narrativos, contos, tratados, ensaios, com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, preserva-se o sentido original do período. Vejam que ele pega para cansá-los, ele repete a frase. Resumo da história. Ele nada mais está pedindo para você fazer o quê? Jogar o pois antes do escrevi, né? E te perguntando se preservaria o sentido original. Vocês estão vendo que bate muito na tecla do sentido. Bom, toda vez que nós estudamos conjunções, a gente aprende que o pois, ele pode ser uma conjunção tanto explicativa, quando ela se encontra antes do verbo, como ela pode ser uma conjunção conclusiva. Quando o pois é conclusiva, quando ele vai se encontrar depois do verbo da oração em que ele se encontra. O pois será explicativo quando ele se encontrar antes do verbo da oração em que ele se encontra. Ok. Vamos ler esta frase do jeito que ela se encontra. Escrevi, pois, toda a minha vida poemas. Eu escrevi, portanto, logo, né? Por isso, escrevi, pois. O que você está fazendo? Um fechamento do seu pensamento. Esse pois, ele só de estar localizado depois do escrever, você sente primeiro pela semântica. Você não está fazendo um fechamento da sua ideia? Escrevi, portanto, contos, crônicas. Você faz um fechamento. E você ratifica essa sua opinião, visto que ele se encontra em que posição na frase? Depois do verbo. Então, pois só pode ser conclusivo, batendo na tecla, quando se encontrar depois do verbo. Aí, quando você tenta fazer a adaptação, pois escrevi, porque escrevi, ele já viraria, neste contexto específico, o quê? Uma explicação. Então, não caberia, em hipótese alguma, você fazer a reescritura mantendo o que ele está dizendo, gente? Mantendo o mesmo sentido. Aí não se manteria, né? Mudaria, ok? Por ser especificamente. Este, pois, ele é muito frequente no CESP. Ou se pedindo para substituir por outro conector de mesmo valor, ou pedindo a ideia por ele proposta, se é uma conclusão, se é uma explicação. Então, observamos que neste caso específico, o comentário dele está o quê?
errado. Bom, agora nós vamos proceder à questão de número 7. Mantido por contribuições das empresas associadas, o CIEE lançou o guia prático para entender a nova lei do estágio, com respostas a mais de 30 perguntas acerca das mudanças e normas mais importantes. Entre elas, destacam-se a limitação da jornada diária para 6 horas, a obrigatoriedade de pagamento do auxílio transporte, a concessão do recesso obrigatório de 30 dias, né, após 1 ano de estágio, e o limite máximo de 2 anos de permanência em uma mesma empresa. Bom, a concordância verbal permaneceria igualmente correta se, em lugar de destacam-se, fosse empregada a forma verbal destaca-se. Vimos que na questão de número 2, destaca-se o quê? Observem que aí nós temos o C, pegando o trecho, destacam-se a limitação da jornada, vou botar reticências, vai destacar também o quê? A obrigatoriedade de pagamento do auxílio transporte, reticências, a concessão e a outros elementos aí também. Enfim, vamos até a parte que nos interessa, que daria no mesmo. Temos aqui um verbo transitivo direto. Destaca-se o quê? Transitivo direto com o C. Sabemos que esta engenharia contextual, a gente vai ter sempre o quê? Sujeito. E vocês sintam aqui que por que ele usou no texto o verbo no plural? Porque aqui nós temos o sujeito composto. O que ele vai destacar? Pegando nas essências, ele vai destacar o quê? A limitação. Ele vai destacar o quê? A obrigatoriedade. E ele vai destacar o quê? A concessão. Você tem um sujeito composto. E sujeito composto, vocês sabem que desde a 6ª série a gente aprende isso. Se nós tivermos um sujeito composto, nós temos a seguinte opção. Fazendo uma analogia para ocorrer o entendimento. O governador e o deputado entraram no recinto. O sujeito aqui, quem é que entraram? O governador e o deputado. Esse sujeito é um sujeito composto. Sujeito composto pede o verbo no plural. Agora, se eu quiser o verbo posposto depois do sujeito composto, é óbvio que ele tem que ficar no plural. Mas nada me impede de colocar o verbo anteposto ao sujeito composto. Aí nós teremos 2 opções de concordância. Ou eu mantenho o verbo no plural, entraram o governador e o deputado. E temos também a opção de concordar o verbo com o núcleo mais próximo. Entrou o governador e o deputado. A gramática admite esta opção. Batendo na tecla o verbo anteposto ao sujeito composto, eu posso concordar com o todo ou somente com o núcleo mais próximo, que seria o governador. Foi o que ele fez aqui.
destaca-se o quê? A limitação, a obrigatoriedade. Qual é o núcleo mais próximo? Limitação. Então, a proposta dele é, ele está nos dizendo que a concordância verbal permaneceria igualmente correta. Permaneceria. Por quê? Olha bem, vamos fazer a proposta comparativa até com a número 2. Vi este caso, respiro e observo que ele manteve o mesmo tempo, é a mesma voz. Ele manteve na passiva o quê? Sintética. Respeitou o mesmo tempo, né? E concordou. Única alteração que ele fez é concordar o verbo com o núcleo mais próximo, fazendo a comparação. Então, eu poderia trocar por destaca-se, porque o verbo está anteposto ao sujeito composto. E o núcleo mais próximo se encontra no singular. Então, o gabarito está certo. Questão de número 8. Em 3 períodos, ela foi atrelada a diferentes paradigmas de inserção internacional. O conservador do século XIX, que se estendeu até os anos 30 do século seguinte, o do Estado desenvolvimentista, que vigorou desde então até 1989. As orações, que se estendeu até os anos 30 do século seguinte, e que vigorou desde então até 1989, estão antecedidas por vírgulas, porque são subordinadas adjetivas restritivas. Este gabarito se encontra totalmente errado. Gabarito errado. É uma pergunta muito falada, muito cobrada nesta banca. Vocês observem, ele foi pontual. Ele falou que são orações subordinadas, adjetivas, o quê? Restritivas. Subordinadas, adjetivas. Ele nos fala que elas são restritivas. Então, vejamos. Quando se fala em subordinada, subordinada é uma oração dependente da outra, né, sintaticamente. Adjetiva, você não precisa perder muito tempo. Quando a oração se encontra desenvolvida, ou seja, em que haja o conector, toda oração adjetiva é aquela em que há um pronome o quê? Relativo. Se você usou todo e qualquer relativo, que seja o cujo, que seja o que seja o onde, que seja o qual, estas orações serão o quê? Adjetivas. Só teremos 2 tipos: restritivas e explicativas. Sem perder muito tempo, as restritivas, você pode fazer o seguinte: ele está te passando a informação clara e límpida, que ela é restritiva, explicativa, enfim. Você vai imediatamente bata o olho. Se não houver nas restritivas, não há vírgula antes do pronome relativo. Quando eu digo antes, eu quero dizer que é imediatamente a ele, grudada a ele. Ela será explicativa quando há vírgula antes do PR. Então, para a gente dar uma estendida, isso aí. Então, a restritiva não há vírgula e a explicativa há vírgula antes do pronome relativo. Sentimos que esta questão, ela está totalmente o quê? Errada, visto que há o quê? Vírgula nas 2 situações antes dos relativos. Então, elas serão adjetivas o quê? Explicativas e não restritivas. O que é interessante para fazermos um fechamento aqui da aula é que
Muda-se a semântica. Estou batendo hoje na tecla, muda a semântica. Por quê? Não é uma coisa aleatória. Nós fazemos uma adjetiva restritiva, restringir não é limitar, quando nos referimos a alguns elementos. Iremos fazê-la explicativa quando você se refere ao todo. Um melhor exemplo, que é bem típico aqui, seria o seguinte: os homens que têm preço são corrompíveis? Sem vírgulas. Os homens que têm preço com vírgulas são corrompíveis. Olha o que é saber interpretar o que eu leio. Vejam que aqui neste primeiro caso, os homens que têm preço, em ambas. Aqui, este que resgata qual elemento? Homens. Então, ele é pronome o quê? Relativo. Aqui, para classificar essas orações, elas seriam o quê? Essa aqui seria restritiva e esta aqui seria explicativa. A vírgula, né, antes do pronome relativo. Observem que isso aqui, no futuro próximo, vocês fiquem sempre antenados na questão da vírgula. Por quê? Eu joguei uma oração no meio da outra. Os homens são corrompíveis. Então, se eu usei uma vírgula aqui, que começa essa oração, eu tenho que usar esta vírgula aqui, que eu fiz o fechamento, né, do meu pensamento. Então, se eu usei vírgula aqui, eu tenho que usar aqui. Antes da gente dar esse fechamento, observe. Poderíamos eliminar a vírgula. CESP gosta muito desse tipo de comando. Poderíamos eliminar as vírgulas imediatamente antes do quê? Imediatamente depois do preço, sem alterar a correção gramatical. Obviamente que estaria certo. Eu só mudaria, transformaria de uma o quê? Explicativa em uma restritiva. Agora, outro tipo de pergunta. Na linha 2, podemos eliminar a vírgula imediatamente antes do quê? Imediatamente depois da palavra preço, sem alterar a correção gramatical e o sentido. Errado. Por quê? Semanticamente, olha o que é ser leitor. Quando a gente diz, os homens que têm preço são corrompíveis sem vírgula, a minha visão de mundo é mais otimista do que essa de baixo. Por quê? Observe que ao colocar essa oração aqui entre vírgulas, eu estou querendo me referir a quem? Ao todo. Na minha visão de mundo, todos os homens têm preço e todos eles se corrompem. Ao fazê-las sem vírgulas, eu estou me referindo a alguns, e somente alguns se corrompem, né? E somente esses alguns têm preço. Então vejam que ele faz uma abordagem, deixando bem claro que a primeira pergunta, ela foi uma pergunta clássica de gramática. Se a oração, essa oitava questão, se ela era o quê? Se ela era restritiva. Não, como a vírgula ela é explicativa. Fomos além. Com vírgulas, você quer semanticamente da proposta do todo. E sem vírgula, alguns. Só para o fechamento, muito comum nessa banca, se eu poderia substituir as vírgulas por travessões ou por parênteses sem alterar o sentido e a correção gramatical. Perfeitamente. Todas e quaisquer adjetivas, elas podem, né, as explicativas, a dupla vírgula podemos substituí-la por travessões ou parênteses. Gente, muito obrigada. Sucesso a todos, né? Continuem a linha de estudo, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui no CEP para atendê-los. Obrigada.